Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ney Talk, o seu podcast que deixa tudo mais simplificado, temas que são extremamente complexos e importantes, além, óbvio, daquela pitada de humor, trazendo grandes empresários aqui no estúdio e falando sobre empreendedorismo. Não deixa de curtir aqui o nosso canal, compartilhar e se você não nos segue, já passa a nos seguir aqui, legal? E hoje eu vou te apresentar a nossa convidada muito especial que está aqui no estúdio. A doutora Albiana de Souza é professora graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em Arqueologia, Etnohistória, eu vou falar aqui, depois ela vai me corrigir, Etnohistória e Etnologia do Paraná, pela Universidade Estadual de Maringá, e também Administração. Supervisão e orientação pela Unopar, advogada graduada pela Faculdade de Maringá, possui pós-graduação em Direito Público e Direito Previdenciário. Graduanda do curso de Filosofia pela Universidade Estadual de Maringá, é membro da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Olha, que currículo, hein, doutora? Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ney. Obrigada. É um prazer enorme receber o doutor aqui. Eu estava olhando aqui, antes de a gente começar esse bate-papo, você começou dando aula com 13 anos de idade. Isso mesmo, Ney. Eu comecei aos 13 anos. Eu dava aula porque eu morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, né? Fui criada nessa comunidade, então aos 13 anos eu queria fazer alguma coisa para ajudar minha família, porque viemos de baixa renda. E o que eu era muito boa era em ensinar. Eu era ótima em ensinar. Então eu comecei a dar aula aos 13 anos. Eu tinha mais ou menos mais 50 crianças que eu dava aula durante a semana, de várias idades, né? Menores, é lógico, do que eu. E os pais me pagavam para isso. Eu tirava em torno de um salário da época sem sair de casa. Olha, com 13 aninhos já estava fazendo a tua parte financeira ali. Hoje, com 13 anos, se o pai ou a mãe não levar comida na cama, o pau quebra, né, na casa. Infelizmente é assim, né? E muitos pais hoje em dia, quando às vezes levam os filhos até para os empregos, quem tem algum estabelecimento, o conselho tutelar vai lá, né, reclamar porque aquela criança não está na escola naquele horário. Mas às vezes o horário seria um horário que ele poderia realmente estar aprendendo um ofício, aprendendo, né, alguma coisa. As pessoas falam, ah, não, tem que ter lazer, mas o trabalho, como diz a frase, dignifica o homem, né. Então, assim, eu não trocaria a minha experiência que eu tive aos 13 anos pela experiência que os jovens têm hoje em dia, não. Eu agradeço muito por tudo que eu passei, porque é justamente o que eu passei no início da minha carreira que eu sou quem eu sou hoje. E como que a doutora, assim, você é advogada, né? E a gente está vivendo hoje uma sociedade que quando você vê uma criança, igual você falou, um adolescente, já começando a trabalhar, alguma coisa, você fica até com receio. E às vezes você vê ali que tem um jovem ali que você pode dar uma oportunidade para ele ir aprendendo, e você fica assim, será que eu dou, será que eu não dou? Se eu der, será que eu vou ser prejudicado depois? Como que você vê isso? Então, eu enxergo isso na sociedade como um problema, né. Se você for analisar e pensar, por exemplo, o Japão, ele não enxerga, né, é um país que não enxerga o ato de você fazer algum tipo de trabalho, auxiliar, fazer uma limpeza em um banheiro da instituição onde ele estuda, não seja algo errado, né, na verdade, algo correto. Aqui, infelizmente, a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela enxerga isso como algo que não é devido ao jovem, e com isso o jovem acaba não tendo a consciência do que é importante, que é estar sendo mais ativo dentro da sociedade. Então ele vai começar muito tarde, e às vezes ao começar tarde, ele não leva essa consciência do quão importante é desenvolver outras atividades além das atividades acadêmicas. Longe de mim, sou uma pessoa que tem o hiperfoco, né, em conhecimento. Então, assim, eu amo, assim, estudar e acredito que todos têm que ter um viés, né, de alguma forma acadêmica, é o ideal. Porém, sim, o trabalho, seja ele de alguma forma, algum tipo de ofício, pode ajudar até a melhorar a questão acadêmica. Eu ontem não, nós tivemos faz um corte aqui, tá, Vitor? Nós tivemos uma convidada recentemente e que ela falou assim, ó.
A educação muda o mundo. E parece um clichê, mas não é. A educação, ela edifica e muda histórias. E na minha aconteceu muito com isso também, junto com o trabalho. No meu caso, por exemplo, doutora, eu precisei primeiro ir para a parte do trabalho. Primeiro eu fui para trabalhar, né? Não tive uma condição primeiro de estudar, fui trabalhar, na sequência veio a parte dos estudos. Hoje eu não tenho uma faculdade, né? Da mesma forma que o carro veio primeiro, depois da carteira, a moto veio primeiro, depois da carteira, o trabalho veio primeiro, depois do estudo. Hoje eu não tenho uma faculdade, mas eu estudo muito. E foi graças ao estudo que hoje eu consegui sair da vida que minha mãe levou, que meu pai levou e todo mundo levou. Então eu também sou grato por ter começado cedo. Acho que eu comecei com 9, 10 anos de idade e já estava prestando serviço, já estava trabalhando já. E hoje eu não paro de estudar. Todo dia estudo. Tem aquelas pós. Hoje eu falo assim, hoje eu compro pós, doutora, e aí já negocio. Olha, eu não preciso do certificado, eu quero conhecimento. Eu quero conhecimento. Lógico que tem um certificado lá no consultório, alguma coisa, é linda, bonito, edifica aquilo ali. Mas acho que as coisas vieram tão contra na minha vida, assim, que eu não tive outro momento para fazer isso. Mas a gente nunca pode parar de estudar e nunca pode parar de se desenvolver. Então, muito legal isso que você falou. Inclusive, você está estudando, né? Sim, sim. Filosofia. Isso, faço filosofia na UEM. E da onde que vem isso aí do direito para ir para filosofia? Então, como eu disse, eu tenho hiperfoco em conhecimento. E eu sempre gostei muito da filosofia. Inclusive, quando eu estive estudando na Faculdade Nobel, na época, que eu iniciei na Nobel, depois eu fui para a Faculdade de Maringá e concluí na Faculdade de Maringá. E na época, eu junto com um grupo, nós solicitamos uma disciplina de filosofia, porque não tivemos, né, uma disciplina de filosofia, a gente solicitou na época, para ver se a gente conseguia que fosse incluído no currículo. Então, assim, eu sempre tive muita paixão pela filosofia, por Aristóteles, por Platão, então, assim, por Nietzsche. Então, devido a essas leituras que eu já fazia na infância, por incrível que pareça, eu sei que é uma leitura um pouco pesada para a infância, Uhum. mas eu não comecei a ler. O meu primeiro livro que eu li, eu tinha 6 anos de idade. Foi um livro de bolso. Hoje em dia não existe mais os livros de bolso, né? É. Que são... Aqueles pequenininhos? Eles são aqueles livros mais ou menos desse tamanhozinho Uhum. assim, feito para que as pessoas carregassem, né, naquelas camisas dentro do bolso. Foi um livro de espionagem. E dali para lá eu passei assim a ler tudo. Se eu não tivesse nada para ler, eu pegava as bulas de remédio dos meus pais para ler. Olha. Eu tinha assim uma ficção por leitura mesmo. Então eu comecei a ler muito cedo, a maioria dos livros quando eu cheguei no, no quinto ano, né? Porque hoje, né, o quinto ano, que é o ensino fundamental hoje, fase 2, que seria o sexto, né, que o pessoal agora inicia. Eu, muitas vezes, quando o professor pedia algum livro para fazer leitura, eu já tinha lido aquele livro há bastante tempo, né? Uhum. Já tinha sido consumido há bastante tempo, eu tinha só que reler para poder fazer as provas que eram necessárias. Então, assim, o conhecimento sempre esteve muito próximo. E a filosofia eu sempre gostei muito. Eu acho intrigante a forma como eles pensam, a racionalidade que eles levam, né? Muitas pessoas pensam assim que o filósofo, ele só divaga, né? Só fica viajando. Viajando nas ideias. E eu já não vejo dessa forma. Para mim é quase como um cartesiano, é quase uma lógica cartesiana, porque dependendo do filósofo, você tem que fazer uma análise bem profunda do que ele está tentando te propor, né? E para entender exatamente quais são as ideias. E isso me instiga muito. E não é uma coisa que você vai ter isso logo na primeira leitura, né? É algo ali que você vai ter que, às vezes, parar, olhar, voltar, ler de volta. Eu lembro quando eu li a primeira trilogia sobre estoicismo, que tem Sêneca, que tem Epicteto, Marco Aurélio, e aquilo eu fiquei fascinado, porque eu fico pensando assim, né? Lá, imagina, tantos anos atrás, Marco Aurélio, um imperador, ele não é um filósofo, né? Mas ele era um praticante do estoicismo, né? Sim. E naquela época ele conseguia ter a linha de pensamento que ele tinha. Numa época onde a cultura não se tinha tantos recursos que nem a gente tem hoje, né? Na minha opinião.
Sim, sim. Então, era um conhecimento mais, assim, falado, né? Uhum. Né? Onde você aprendia com os grandes filósofos, onde você ia para aquelas aulas, realmente, aquelas aulas ali, sentada embaixo de uma árvore, vamos dizer assim, Uhum. e ali você passava, né? O conhecimento, e ali, na verdade, você entrava em, em um diálogo que geraria as ideias que hoje nós temos, que nós estudamos muitas vezes, né? É incrível demais. E doutor, olha só, você conhece a Vermark Vídeos? É a primeira vez que você está É a aqui? primeira vez que eu estou Primeira. aqui, um ambiente muito agradável, estou me sentindo muito bem Tá e muito gostando? bem recebida. Então, para você que está nos assistindo, é um oferecimento, esse episódio é um oferecimento da Vermark Vídeos e também da Advocacia Albiana Guerreiro. Os contatos vão estar aqui embaixo. Se você é servidor público, previdenciário, a Advocacia Albiana Guerreiro, ela tem uma consultoria, uma assistência especial para você, que é só você entrar aqui e você conhecer. E se você quer criar seu conteúdo, ter também talvez um podcast, ou vir gravar aqui com a gente, ou criar seu próprio curso, a Vermark Vídeos é uma produtora que está há mais de 9 anos no mercado. Tenho certeza que eles vão poder pegar essa cabecinha sua aí e contar ótimas histórias, tirando do papel, fazendo com que você realize seus sonhos e comunicando para o mundo as suas ideias. E voltando aqui, doutora, eu vi que você entrou aqui com um colar de girassol. E o que significa o colar de girassol? É só um acessório bonito? O que é isso daí? É, ele é um acessório bonito, mas não é só isso. O cordão de girassol, ele representa as deficiências que são invisíveis ao olho, né? Porque muitas deficiências, como por exemplo, a pessoa que é deficiente visual e cega total, ela é visível pelo uso da bengala, o cadeirante pela cadeira, mas existem várias deficiências que são invisíveis ao olho nu. Por exemplo, no meu caso, eu tenho perda auditiva bilateral, perdi mais de 100% da minha audição e também fui diagnosticada com transtorno do espectro autista. Então, e tenho TDAH, tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, sofro de fibromialgia também, que está numa constante luta para ser integrada ao rol de pessoas com deficiência também, né. Fibromialgia? Tenho fibromialgia, faço também tratamento da Uhum. fibromialgia. E hoje, é como eu disse, está sendo feito em vários estados, uma luta muito grande também em prol da fibromialgia e entrar no rol para as pessoas com deficiência. Olha só. Tá? Vários estados já criaram legislações referente a isso. Olha, eu não sabia dessa informação. A gente tem um instituto, né, que trabalha com abordagem de psicoterapia breve, e tem muitas pessoas que vão lá, às vezes, para tratar a parte da fibromialgia, porque também existe uma questão psíquica com isso, né, questão emocional. Mas eu não sabia que estava para entrar. Interessante. Você está com quantos anos hoje, doutora? Hoje eu tenho 51 anos. 51 anos. E você foi diagnosticada quando? Eu fui diagnosticada após o diagnóstico do meu filho. Meu filho foi diagnosticado aos 16 anos com transtornos do espectro autista e 1 ano e pouco depois eu também fui diagnosticada. Então hoje ele está com 20 anos, tem mais ou menos 2 anos e pouco que eu fui diagnosticada. Então, é recente. É recente, E bem bem recente. recente. Seria ignorância da minha parte me colocar como leigo aqui, olhar que esse diagnóstico veio tardio? Muito tardio. Muito tardio porque o que acontece? O transtorno do espectro autista, quando você tem as estereotipias, quando você é classificado na antiga classificação de nível 3 de suporte, que agora eles fizeram uma classificação nova, que daqui a pouco eu entro nessa nova classificação, é mais fácil de ser identificado, né? Onde você tem as estereotipias, a pessoa não fala, tem déficit intelectual. Então, quando é acompanhado dessa forma, é mais fácil de ser diagnosticado. No meu caso e o caso do meu filho, nós não temos o déficit intelectual. As estereotipias, elas só se apresentam em casos quando a gente está extremamente ansioso, né? Que é onde às vezes a gente pode às vezes se balançar um pouco ou girar, né, algumas coisas que a gente tem em mãos, né? Eu giro muito a aliança, então quando eu começo a ficar muito ansiosa, eu sempre girei muito a aliança desde que eu me casei. Então, assim, situações como essa é o que a gente acaba descontando para tentar regular um pouco a situação. Fora as altas habilidades, né?
Eu tenho altas habilidades e meu filho também. Ah, tem altas habilidades, então você é um Einstein, seu filho também é um Einstein, vocês são gênios da matemática? Não. Nem sempre as altas habilidades é interligada especificamente à pessoa ser um gênio. As altas habilidades podem levar você a ter uma grande facilidade em desenvolver aquilo que você deseja. Então, se, por exemplo, eu quero pintar, eu consigo, mesmo não tendo conhecimento nenhum, entrar em um curso e conseguir desenvolver aquilo que eu desejo pelas altas habilidades. Eu entro num local de trabalho e em questão de 2 ou 3 dias eu consigo pegar toda a situação que tem que ser feita. Se eu tenho hiperfoco numa área, eu consigo estudar tão a fundo e desenvolver tão bem, às vezes, quanto um especialista que às vezes estudou por anos. Então, assim, altas habilidades não quer dizer que você seja um gênio potencial, mas apenas uma pessoa que consegue desenvolver melhor, muitas vezes, algumas atividades onde tem o hiperfoco. E tendo esse diagnóstico agora, com há 2 anos e pouco que a doutora falou, tem a questão das altas habilidades, tudo mais. Teve desafios ao longo aí da sua vida até aqui? Na verdade, eu sofri desafios desde a infância, né? Porque, como eu te disse, comecei a dar aula aos 13 anos. Então, aos 13 anos, a pessoa os adolescentes querem brincar, querem se divertir, querem sair. E eu dava aula, então eu não tinha aquela vontade de ir onde eles iam, porque não eram as coisas que eu gostaria de fazer. E então eu não me integrava. Então eu não tinha amizade, não fazia amizade com as pessoas da minha idade. E quando eu fiz os 18 anos, que eu passei no primeiro concurso público, né? Aos 18 anos eu passei no primeiro concurso público. Eu também não fui muito de ter grandes amizades. Então, assim, não é só a questão da amizade, mas até mesmo dentro do local de trabalho é intenso por você ser diferente. Então, às vezes, as pessoas chegavam, queriam que você sorrisse, quando na verdade eu não tinha nem por que sorrir, não tinha motivo para sorrir, eu não entendo muito. Na verdade, até hoje eu não entendo muito bem o ato do sorriso. Eu sorrio porque as pessoas sorriem para mim. Essa é a verdade. Caramba, essa hora agora, eu sou um cara que dá risada com a patuda, agora fiquei assim agora, eu sorrio ou não sorrio? Então, eu vou sorrir para você porque é cômodo. Porque se eu não sorrir para você porque você sorriu para mim, eu vou ser aquela que é considerada mal educada. Você tá entendendo? Então, assim, Mas não que é uma vontade implícita de querer. não. Tanto é que é assim, eu vou sorrir para você e a gente vai passar. A hora que a gente passou o sorriso, automaticamente vai morrendo. Tipo assim, eu tô sorrindo e eu até me pergunto, por que essa pessoa tá sorrindo? Eu não tô entendendo bem por que ela tá sorrindo. Só porque me viu? Sabe? É assim uma situação que isso sempre me incomodou muito, né? Mas eu fazia porque a sociedade exige. Entendi. E cheguei a ser chamada a atenção por diretores, por estar, né, na frente de turmas, porque eu trabalhei também com a educação de primeiro ano até o quinto ano, né, que é ensino fundamental fase 1. Durante 15 anos eu trabalhei. E assim, diretores chegaram a chamar minha atenção porque eu estava com a cara amarrada enquanto o outro professor estava cantando com a turminha dele. Aí eu falava assim, mas tudo bem, mas eu tô no meu horário ali, eu tô certinha, eu tô na frente, eu tô fazendo exatamente isso, eu não entendia por quê que a pessoa vinha me questionar, porque na verdade não é que eu estava com a cara amarrada, Aham. eu só não estava sorrindo. Agora, eu não tenho culpa se a minha fisionomia, quando eu não estou sorrindo, parece que eu estou com a cara amarrada. Vamos dizer assim. Esse era o termo que a pessoa mesmo usava, né? Nem sou eu que falo, a Aham. pessoa que me chamou a atenção. Ela vinha e já te rotulava ali já. Isso, inclusive hoje em dia. Isso não impediu dela ser uma ótima diretora. Nós nos reencontramos anos depois, né? Ela sabe do meu diagnóstico, ela falava, e ela lembrou de todas as outras situações que, inclusive, ela me chamou a atenção. E ela entendeu, naquele momento, né, que, na verdade, isso tinha a ver com toda essa situação Uhum. que a gente traz e não sabe. A infância, você sabe, né? A gente, como o filho bem comportado, pais analfabetos, eles não vão fazer nada. Se eu fosse do tipo que não falasse, não andasse, aí sim, talvez os pais tentassem fazer alguma coisa. Então não era algo, entre aspas, assim, anormal para os pais. Era
cômodo, uma filha Sim, bem educada, estudiosa, tipo, não apresentava nada que fosse para eles, assim, algo que tem algo diferente aqui, hein. sim, eu tinha seletividade alimentar, né, Uhum. sempre tive seletividade alimentar desde a infância, mas a minha mãe era uma pessoa, assim, sem conhecimento acadêmico, ela só assinava o nome, mas ela, tinha uma situação, como ela ficava às vezes muito tempo fora trabalhando, ela chegava em casa, ela não queria, como é que eu vou te dizer, criar mais confusão. "Ah, ela não come a salada que eu fiz, eu vou fazer então, a polenta que ela quer". Uhum. "Ah, eu vou fazer, o ovo que ela quer, do jeito que ela quer". Então ela fazia e eu comia. Atendia a tua necessidade ali. Então ela não criava embate, né, ela não criava embate. Então eu tinha uma seletividade alimentar muito grande também na infância, mas ela não foi atrás, ela ia atrás dos médicos, dizia que eu não comia, mas como ela me dava outras coisas, não aparentava para os médicos que eu não comia, Sim, né, porque eu não estava caindo de fraqueza, entendeu, estava bem alimentada, né. Isso, então aí os médicos achavam que era coisa da cabeça dela, não entendia que o que ela queria dizer na verdade, é que eu não comia os alimentos que eu deveria comer. Uhum. E isso é até hoje, eu até hoje tenho Tem esse desafio. dificuldade, tenho esse desafio, inclusive eu sou obrigada a tomar uma grande quantidade de vitamina, porque eu tenho uma baixa muito grande de ferritina, de B12 no organismo, porque eu não consigo ingerir muitos alimentos, não Olha adianta, só. não tem como. Então eu sou obrigada a fazer a complementação, que eu tenho um acompanhamento com endocrinologista, e eu faço acompanhamento tomando essas vitaminas, algumas são sublinguais, porque se eu vou tomar na veia, eu passo mal também, desmaio, né, o que não é comum, a maioria das pessoas não tem esse problema, mas isso acontece. Então, eu acabo tendo que tomar essas vitaminas dessas formas, assim, constantemente. E eles já disseram que é para a vida toda, por causa da minha seletividade Olha alimentar. só. É legal a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que não têm esse nível de conhecimento ou até mesmo, não vou falar a palavra conhecimento, mas às vezes ela nunca passou por alguma situação que fizesse com que ela buscasse informação, né. Se eu nunca passei por situação X, não faz sentido buscar informação para isso, porque talvez ninguém ao meu redor, tenha. E eu me deparei recentemente, por exemplo, com a minha enteada que ela trouxe alguns traços que eu com a mãe dela a gente entendeu que, cara, deve ter alguma coisa aqui. Mas isso vem porque a gente trabalha dentro da área. E olhando para um cenário onde os pais não trabalham dentro da área, são cidadãos, vamos colocar assim, comuns do dia a dia, com rotinas comuns, tal. Qual que são os desafios para esses pais quando eles têm crianças que podem ser atípicas e não sabe disso? Então, primeiro é o diagnóstico, né, é o que acaba levando a diagnósticos tardio. Essas pessoas muitas vezes elas não têm ao alcance de um plano de saúde, elas muitas vezes, o SUS demora, dá uma demanda, né, muito grande, então eles acabam demorando. Muitos pais às vezes até têm a dificuldade de ir até o SUS, porque pela quantidade de horas trabalhadas, às vezes o SUS, né, Uhum. horário de 8 a meio-dia, 1 hora, 2 horas, de 9 a meio-dia, dependendo do postinho, até às 5 da tarde. Então fica difícil até para ir até o postinho, para conseguir, né, marcar uma consulta para Aham. levar essa criança. E às vezes até também o desconhecimento por parte de alguns médicos, porque como eu te disse, o meu filho, eu comecei com tratamento com psicóloga com ele tinha 5 anos de idade, e só foi diagnosticado aos 16. Então, ele passou por várias terapeutas, ele passou por várias psicólogas, ele passou por neurologistas. E assim, tudo que eles diziam que era comportamental, Entendi. que era comportamento, que era comportamental, que tinha que trabalhar a parte do comportamento dele e não chegou a esse diagnóstico, foi chegar aos 16 anos, quando eu em busca, na verdade eu fui em busca de continuar a terapia dele pelas dificuldades que tínhamos em lidar com ele. E ao chegar nessa psicóloga, ela disse que ele tinha todos os traços, né, como por exemplo, quando começou a engatinhar, ele chegava na parede e em vez dele sair dali da parede, ele ficava indo para frente e para trás e batendo a cabeça na parede. A cabeça, a testa mesmo, ele ficava ali, eu tinha que ir ali, girar ele para o outro lado, aí ele ia engateando, ia até a outra parede e começava, aí eu tinha que ir lá e tirar ele de novo. Então assim, isso só foi uma das coisas que eu relatei da infância dele, né. E já se via que isso não é um comportamento
assim, dito normal para uma criança da idade. E eu relatei isso para o pediatra na época. O pediatra disse que era comum, ele tá só reconhecendo, né, tá engatinhando, tá começando agora a engatinhar, isso não tem nada de problema algum. E assim foi, sempre eles diziam que meu filho não tinha nenhum problema, que no caso era só comportamental, mas eu ainda fui em busca, né, eu ainda tinha condições de ir em busca, de levar ele a algum médico, de levar ele a uma terapia. E muitas vezes os pais que às vezes não têm essa condição, aí é que eles não sabem o que está acontecendo com o filho, ele é diagnosticado às vezes na escola. Aí o pessoal fala: "Ah, ele não consegue aprender, ele não entende nada", e não é por aí. Pode ser não só o autismo, mas pode ser uma dislexia, daí ele pode ter uma descalculia, ele pode ter algum distúrbio de aprendizagem que, ao fazer essa avaliação, pode aparecer. Às vezes, ao fazer a avaliação, não quer dizer que o filho vai ser autista, mas pode ser que ele seja disléxico, por isso ele tenha dificuldade na escola, por isso ele tem dificuldade até em fazer certos relacionamentos com as pessoas, porque às vezes não consegue acompanhar. Perfeito. Você tá me entendendo? Então, assim, não quer dizer que necessariamente tudo vai ser o autismo, mas o acesso é importante Uhum. que a sociedade saiba que precisa ter acesso a uma avaliação neuropsicológica. É necessário, quando você sente que seu filho é diferente, que seu filho tem um comportamento diferente, seja ele qual for, ou uma grande dificuldade em algum ponto, seja na seletividade alimentar, no comportamento, na forma de aprender, tem que ser feito uma avaliação. E isso a mãe, ela consegue sentir, né? Tem muitas mães que eu converso que as mães falam, não, eu sinto que o meu filho tem alguma coisa. É quase um instinto materno ali mesmo. E você falou algo que eu acho que é interessante, porque você não desistiu no primeiro não que tu recebeu, né? Porque você, você como mãe, que convive com seu filho, você vê ali que tem algo diferente, vamos colocar dessa maneira. E você vai e leva pro pediatra. E a pediatra fala, não, isso é normal. Aí você chega na casa e fala, cara, mas isso não pode ser normal. Imagina se você aceita aquela condição de normal, o quanto que isso poderia se agravar lá na frente, né? Sim, Então, não aceitar o primeiro ali, realmente, se você tiver uma desconfiança, ir atrás, né, Biana? é tão certo que eu vou te contar um outro caso que não tem nada a ver com o autismo. Uhum, Meu segundo filho nasceu e, ao amamentar esse meu segundo filho, ele parava no meio da mamada e começava a tossir. uhum, Começava a tossir, tossir, tossir. E eu levei para o pediatra que estava acompanhando ele e expliquei: olha, ele para a mamada e começa a tossir. A pediatra, não, isso é completamente normal, tranquilo, ele só engasgou. Mas eu não concordei. O meu outro menino mamava tranquilo, não tossia. Aí eu falei: Marcos, meu esposo, vamos buscar uma segunda opinião, porque eu não estou concordando com essa primeira. Aí nós fomos num outro pediatra e o pediatra falou assim: olha, na verdade, isso não parece realmente ser normal, porque normalmente quando a criança mama e começa a tossir, tem tossidas, pode ser refluxo, ele pode estar com refluxo. E foi feito o exame e realmente foi identificado o refluxo. Então, o instinto materno é muito importante ele ser seguido, sabe? uhum. A mãe, aquela mãe que sente que algo não está certo, ela tem que buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, sim, para ver se realmente o que o seu filho ou a sua filha está passando é algo comum, tá? Não é desacreditar os médicos, veja bem, eu não estou aqui para desacreditar os médicos, mas eu estou aqui para dizer que nem tudo que os médicos enxergam é verdadeiro, por mais conhecimento que eles Perfeito. tenham. Eles podem se enganar, pode haver um equívoco, né? E Uhum. é aí que você tem que seguir o seu instinto. Se algo está dizendo que você tem que procurar mais informação, procure, porque não vai te prejudicar essa Sim, procura. sim. Fabiana, esse é um tema bastante complexo, acho que para a grande maioria das pessoas que ouvem assim e veem, né? Eu tô com 33 anos e autismo para mim é algo que entrou no meu repertório, talvez 2, 3 anos que eu comecei a falar. Na época, quando eu trabalhava na multinacional, ouvia-se falar, o diretor daqui ele é autista.
O jogador X é autista, parece algo muito distante. E eu acredito que a grande maioria talvez pareça algo distante. E parece que é novo, ao mesmo tempo que a gente sabe que não é novo. Qual que é essa relação de temporalidade quando a gente fala de autismo? É algo que é novo? É algo que não é novo? Por que que tem pouca informação ou não tem bastante informação, mas de repente ela é explanada de maneira talvez ainda errada? Qual que é essa Então, relação? informações hoje em dia estão começando a surgir muitas, né? Hoje, atualmente, graças, né, vamos dizer, às mídias sociais, existem pessoas que se dedicam, que estudam e que conseguem passar esse conhecimento. Porém, a sociedade ela tem que querer entender, que ela tem que querer estar próximo para compreender, porque como você disse, antes era meio que distante você saber que tinha alguém, mas você lidava e não muitas vezes não sabia, porque a camuflagem para quem não tem DI, deficiência intelectual ou outras questões que envolvem o autismo muitas vezes, a camuflagem é uma forma de sobrevivência. Então, às vezes os autistas, eles criam uma forma de defesa que é exaustiva, tá? É bem exaustiva. Mas quando você chega na sua casa, é lá que você desmonta, você tira aquela camuflagem. Tanto é que quando, antes do meu esposo saber, ele dizia assim: Nossa, eu cheguei a trabalhar com ele, nós trabalhamos junto, damos aula junto. Cheguei a ser coordenadora dele, no caso, meio que chefe Ele dele. tinha um chefe em trabalho, chegava em casa e me mandava ainda. Esse é guerreiro. Ah, e realmente, o nome dele é Guerreiro mesmo. E aí, assim, quando ele dizia assim, que quando a gente chegava em casa, eu parecia outra pessoa, que eu não parecia ser a mesma pessoa que estava lá. Mas por quê? Porque ali eu podia ser eu mesma, né? Eu podia ser eu mesma. Então, assim, a mesma coisa é o que acontecia ao longo dos anos. Por isso, muitas vezes as pessoas falam, hoje tem mais autista. Não é que hoje tem mais autista. Aqueles que não têm todas as questões da estereotipia, a falta da fala, ou mesmo o DI, o déficit intelectual, essas pessoas, elas criam um sistema para sobreviver, porque se não criar um sistema para sobreviver, passa por situações como essa que eu te disse dentro do próprio trabalho, onde vão te questionar por que que você não dá um bom dia, por que que você não sorri, por que que você não conversa, por que que você não interage com seus colegas de trabalho. E ninguém quer isso. E é muito extremo, por exemplo, que tem a pessoa que ela tem baixa intelectualidade, daí que seria baixa intelectualidade ou deficiência de aprendizado? Não, tem as 2 coisas. Ah, Você tem a pessoa que tem deficiência de aprendizado, que acaba passando pelos distúrbios de aprendizagem, que eu já certo. falei, a dislexia, a descalculia, entre outros. E você tem a pessoa que tem o déficit intelectual mesmo, que é identificado quando você faz a avaliação neuropsicológica para ver em que patamar, né, qual é o percentual da vamos dizer inteligência, mas a gente sabe que nem Sim, nem sempre por você ter um déficit intelectual, quer dizer que você não vai ter algum tipo de inteligência, sim. porque aí a gente cairia na teoria de Gadamer, né, as diversos tipos de inteligência. Perfeito. Então, assim, eu não gosto muito desse termo. Até aquele teste de QI pra mim não faz sentido quando a gente Uhum. fala no teste de QI. É o teste QI só mede o coeficiente intelectual, Uhum. mas não quer dizer que aquilo ali é exatamente aquilo. Ah, sou mais inteligente que outras pessoas, tecando Não. QI é alto. Não, não quer dizer, porque você pode ter, que nem eu te falei, as altas habilidades identificadas ali, mas às vezes você tem baixo coeficiente intelectual, Uhum. por exemplo, numa inteligência, como o Gadamer mesmo fala, para criar vínculos, Sim. para ter empatia. Então, tudo é muito complexo essa análise, né? Mas as pessoas que têm o déficit intelectual, elas são mais fáceis, entre aspas, de serem identificadas, né? Porque são extremos. Não tem, por exemplo, assim, uma pessoa que ela vai ter um pouquinho de uma coisa e um pouquinho da outra. Não, tem que ser ela é extrema. Não, não. Pode ter um pouquinho de cada coisa, sim. Você pode ter o déficit intelectual, consequentemente, muitas vezes você tem alguns distúrbios de aprendizagem, ou não, pode ser que você tenha o TDAH em conjunto com o déficit intelectual, Aham. e mais o autismo, né? Isso você pode atrelar. Então, a pessoa pode ter, e pode ter o TOD também, que é o opositor também, aquele que às vezes fala, né? Então, você tem aquele transtorno opositor que é bem complexo também. Esse daí, uma vez eu conversei com um amigo que ele é autista
É, suporte, né? Suporte nível 1, aí seria essa. Aí é que tá, vamos só entrar nesse Tá. detalhezinho que eu vou te explicar. Antes eles faziam nível de suporte 1, 2 e 3. Certo. Agora a classificação foi mudada de CID-10 para CID-11, 6A02, 6A02-0, 6A02-1 até o 4, depois o Z, aonde eles estão delimitando o que cada um desses pode ter. Por exemplo, quando tem o déficit, Aham. a fala prejudicada, né? A mobilidade prejudicada. Então, bem essas classificação alterou. Mas sim, antes era nível de suporte 1, 2 e 3. Certo. Isso, essa classificação, se eu não estou enganada, foi 1º de janeiro de 2025 que foi lançada. Super recente, então. Super recente. Se eu não estou enganada, tá? Certo. E ele falou que ele não concordava com a questão do TOD. Ele acredita que o TOD é realmente algo comportamental. Pode ser comportamental, não vou negar, tá? Que possa não ser comportamental. Porém, ele muitas vezes é atrelado a outras questões. Por exemplo, o que ele diz que é comportamental, a maioria dos autistas, assim, independente de sua classificação, tem o que se chama rigidez cognitiva. Perfeito. A rigidez Todos têm. todos. Um em maior grau, menor grau, mas tem a rigidez cognitiva. Antes de você concluir, o que é rigidez cognitiva? A rigidez cognitiva é quando você cria uma ideia e essa ideia é a certa. Absoluta. É absoluta para você. Para você, não quer Uhum. dizer que é a certa, tá? Mas ela é absoluta. Então, se você diz que uma taça é uma taça de água e que o outro é um copo de água, você explica isso e ele vai te dizer que os dois são copos de água, para ele os dois são copos de água. Não importa você especificar que aquilo ali é uma taça e o outro é um copo. Assim, a grosso modo, tá? Perfeito, É claro que não é nesse sentido, é algo muito mais complexo, porque as ideias que eles estabelecem, né, que nós estabelecemos, tá? Eu me incluo porque eu tenho uma rigidez muito grande que dificulta até no meu relacionamento com meu esposo, tá? Meu esposo, às vezes, né, ele acaba entrando em embate, porque eu cismo que tem que ser daquele jeito, e aí ele tem que estar me mostrando que o caminho não é aquele, sabe? É um exercício muito grande para ele também, porque ele, além de ter o filho, tem a esposa. Então, eu tenho a rigidez também. E a maioria dos autistas tem a rigidez cognitiva. Esse, então, um pai que está assistindo aqui, ele pode olhar para o filho dele e falar assim, cara, meu filho, ele tem dificuldade em aceitar as coisas. Se for uma dificuldade, assim, que ele não abre mão, que ele é inflexível ao extremo, pode ser um sinal de alerta. Pode ser um sinal de alerta, sim, a rigidez cognitiva, sim. E é aí que cai a questão do TOD, porque muitas vezes a pessoa que tem o TOD, ele vai te desafiar porque ele acredita que esse desafio está certo, devido à rigidez cognitiva. É comportamental? É aí que entram as terapias, que são fundamentais para todos os autistas de todos os níveis. Eu faço terapia convencional cognitiva, faço a neuropsicóloga também, tá? Também faço terapia com neuropsicóloga. Depois do meu diagnóstico, eu introduzi essas terapias. Antes eu já fazia terapia também em alguns momentos. Não tinha diagnóstico, mas sabia das minhas dificuldades, tentava entender o porquê que eu passava por tudo aquilo. Então, assim, é importantíssimo, porque a terapeuta, ou o terapeuta, seja aquele que vocês escolherem, vai auxiliar tanto o pai e a mãe, como entender essa criança que tenha o TOD, que tenha o autismo. Alguns podem ter só o TDAH com o TOD, que pode ser diagnosticado os dois em conjunto. Depende de cada caso, tem suas especificidades. Perfeito. Depende muito do diagnóstico, que é o que eu volto a falar. O acesso ao diagnóstico é primordial. A busca por um diagnóstico, seja ele qual for, é libertador. Eu fui libertada, tá? Quando eu tive meu diagnóstico. Então, hoje eu me entendo. Hoje eu sei que se eu não quero ir naquele lugar porque eu já estou cansada, já estou quase entrando em shutdown, eu não vou. Eu simplesmente não vou. Eu fico no meu canto antes que eu entre em crise, né? As crises que eu passava, que aí eu começava a chorar,
Aí eu ia pro banheiro chorando e pensando, ai meu Deus, eu ainda tenho esse compromisso, eu ainda tenho que ir nesse lugar. Eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, não quero ver ninguém. Aí eu ainda entrava nessas crises para poder ir. Hoje não. Hoje eu estabeleço limites desde o meu diagnóstico. Se eu não me sinto confortável para isso, eu sei que eu posso entrar em crise e ficar lá sentado olhando para a pessoa e eu não tô nem ali. É um desligamento que o cérebro faz. Eu não vejo nem as pessoas em volta. Eu vou estar sentada ali, as pessoas vão estar falando e eu vou estar em outro mundo. Assim, longe de tudo aquilo ali. Dá um desligamento assim total mesmo. Entra em pane. Entra em pânico. No passado eu entrava e causou problemas, Aham. porque às vezes as pessoas estavam do meu lado falando, contando até alguma coisa importante, depois a pessoa vinha falar comigo sobre aquele assunto e eu não tinha nem ideia do que a pessoa falou. Eu não tinha ideia, porque eu fez esse desligamento, que é muito comum. Quando eu tô exausta, eu faço desligamento até em casa. E aí o meu esposo brinca e fala, você estava em Nárnia novamente, né? Ele fala assim, tudo bem, mas ele entende, né? Aí ele repete, dali meia hora ele repete tudo e me deixa no meu canto, ele repete o que precisava perguntar. A gente tem a enteada, né? E aí a mãe dela às vezes tá falando com ela e ela não dá bola, não. Aí eu falava assim, aí eu ficava olhando assim, né? Assim, nossa, mas parece que quando a mãe dela fala com ela não tá nem aí. E depois que a gente conversou aquele dia, eu passei a olhar diferente. Que às vezes ela realmente, não é que ela não tá nem aí, ela não tá ouvindo mesmo, não sei, tá em outro planeta, tá viajando. Aí a mãe dela tem que chegar pertinho dela e falar assim: Ei, olha aqui pra mãe. Você entendeu o que a mãe falou pra você dela? Hã? Não. Aí a mãe dela repete e ela entendeu. É interessante observar se isso foi, por exemplo, após ela ter ido para a escola, Uhum. ou o inglês, não sei, assim, estou falando algumas questões que Sim. às vezes os adolescentes fazem. É, escola, ou uma aula extra, um inglês, onde ela tem contato com muitas pessoas, porque normalmente esses picos de desligamento vêm para nós que temos o autismo, quando a gente é submetido, às vezes, àqueles momentos onde você já foi em reuniões ou situações onde você tem acesso de muitas pessoas, muitos estímulos, estímulo de luz, estímulo de cheiro, Uhum. né? O nosso olfato é um olfato muito apurado, estímulo de cheiro, de barulho, né? Porque às vezes os barulhos irritam muito, o ato da pessoa mastigar, o ato da pessoa fungar o nariz, Uhum. o ato da pessoa falar extremamente, às vezes você tá ali, a pessoa tá falando, e você tá tão cansado de tudo aquilo, que aí você chega, que nem eu te falei, às vezes num ambiente que se sente seguro, e você se desliga, Hum. entendeu? Você faz esse desligamento. Não é que a criança tem uma audição seletiva que não quer ouvir a mãe. É algo automático. Você falando isso, realmente faz de manhã, ela levanta bem falante, tá? Às vezes levanta um pouco de mau humor, a gente já aprendeu a lidar com o mau humor dela, Uhum. mas ela melhorou e muito assim. Mas realmente, ou depois do jiu-jitsu, depois da escola, ela chega e parece que dá aquele stand-by. O E. ideal é, assim, é dar o tempo. Antes, se Uhum. vocês tiverem que passar qualquer informação, se ela chegou da escola, esperar, se ela for aquela pessoa que tem a rotina, porque tem algumas que têm rotina. Ah, chegou da escola, prefere tomar o banho, almoçar, né? Espera. Depois que ela fez tudo isso, que ela relaxou, é que vocês vão chegar até ela para estar passando a informação que é necessário. Chegou de atividade onde tem envolvimento com muitas pessoas, eu sei que vocês ainda não sabem se ela tem ou não tem, Ixi, ela busca mas ainda. pela, pela fala de vocês, não vai acarretar nenhum problema fazerem dessa forma. Aham. Espera um pouco e depois vocês falam com ela. E sim, o ideal é se aproximar lentamente e trazê-la para o momento presente, porque é aí que vocês conseguem que ela entenda o que vocês estão falando. Senão ela inverte palavra, inverte frase, que já deu muito confusão isso. Falando em termos de comportamento, isso é legal para você que é papai, que é mamãe, e talvez para você poder observar também ao seu redor. Antigamente, a gente olhava muito, de repente, uma criança fazendo birra, escândalo, e a gente olhava assim e falava assim, nossa, que criança mal educada, né? Que seria o análise crítica naquele momento ali por não poder compreender. E tem alguns detalhes que é muito interessante quando a gente começa a entender, ó, Biana, que nem, por exemplo, eu sei que você, para estar aqui, você se preparou para estar aqui.
né? Você teve que ter uma preparação antes, por isso que você traz que o conhecimento, receber o diagnóstico de uma maneira te libertou para isso, porque agora você aprende a se lidar consigo mesmo. De tanto que a gente chegou, abaixou a iluminação para te trazer um certo conforto visual, não ter nenhum tipo de cansaço e tal. E como que seria isso com uma criança, por exemplo, né? A questão da iluminação, a questão dos sons, a questão das vezes a criança ela vai deitar e qualquer barulhinho já acorda de repente chorando. São sinais também que os pais podem se alertar também em casa, né? Sim, com certeza. Alguns têm a fotofobia gravíssima, como é o meu caso. Às vezes, eu tenho que ficar dentro de casa com óculos escuros, né? Quando ela tá bem apurada, assim, porque a minha casa é muito iluminada. Então, eu vou para os lugares, eu tento ficar nos lugares onde tem menos claridade possível, porque eu tenho uma fotofobia bem agressiva. E tem muitos autistas que têm a dificuldade com luzes, com som, que nem eu te falei. Então, o que é preciso ser feito? Se seu filho já tiver o diagnóstico, é muito mais fácil de lidar. Caso ele não tenha, mas tenha essas dificuldades, às vezes pode ser só uma hipersensibilidade também que a criança tenha, pode ser que a criança não tenha especificamente o autismo, mas ela seja hipersensível, você tem que tentar tornar o ambiente o mais tranquilo possível, né? Ah, mas eu moro perto de um lugar onde tem barulho o tempo todo. Tenta ver se talvez colocar uma música bem baixinha, bem suave, que ajude a acalmar para que a criança possa dormir. A aromaterapia, né, onde você usa essências que agrade, né, a criança, ajuda a relaxar, né, e ajuda também no sono, isso é muito importante. Então, assim, você vai ter que achar situações, medidas para poder auxiliar o seu filho a relaxar e a conseguir dormir. Outro fator, sono. A maioria dos autistas não tem sono durante a infância, né, quando eles nascem, e leva isso ao longo da vida. Para mim, eu faço tratamento alternativos e só vim introduzir remédio quando fui diagnosticada com a síndrome de Burnout para dormir, mas sempre fiz tratamentos alternativos, tentando chá, tentando várias coisas para poder dormir, porque nós não temos, o nosso cérebro, ele não descansa como a maioria, então a gente fica com o cérebro muito ativo. Então a gente tem dificuldade demais para dormir. A insônia é constante ao longo da nossa vida. Então você não vai se ver, a não ser que esteja tomando medicação, uma medicação muito pesada para dormir, mas tirando aqueles que tomam as medicações indicadas pelos psiquiatras, neurologistas, você vai ter as pessoas que vão ter dificuldade em dormir. Entendi. O que às vezes altera tudo durante o dia, né? Porque você dormindo muito mal, você acaba tendo lapsos de memória, você pode ter uma irritabilidade muito maior e, consequentemente, você acaba atrapalhando todo o seu dia no trabalho, nos estudos, seja no que for. Vira um efeito dominó, né? Uhum. Doutora, infância e adolescência, fase adulta, antes do diagnóstico. Você não sabia lidar com você mesmo, né? Vamos colocar assim, eu era uma ignorante de mim mesmo, se eu posso usar esse termo. Sim, pode. E como é que eram os desafios com as outras pessoas? Porque quando a gente conversa com você, e talvez a pessoa ela tá olhando para isso, ela fala assim, gente, você não é aquele cordão de identificação, você tá falando com uma pessoa atípica, que não dá para dizer que tem algum tipo de desafio, né, que passa por algum tipo de desafio. E deve ter muitas pessoas que chegam e falam, mas você tem algum tipo de deficiência mesmo? Você tem alguma coisa? E talvez surjam uns pontos de interrogação. Será que realmente ela passa por isso? Você passou por situações assim na tua vida? O tempo todo, desde que eu me entendo por gente, porque nós também temos, a maioria dos autistas, o que a gente fala, que a gente é uma pessoa sem filtro. Sincericídio. Exato. É bem sem filtro. Brincando, né? Eu cheguei aqui, o rapazinho ali, o nome. O Vitor? O Vitor. O Vitor ou Isso. um dos dois? Um dos dois. Ele me cumprimentou e ele apertou a minha mão. E claro que ele não teve intenção de me machucar, mas eu já de antemão já virei e falei: olha, você é um esmaga-mão. Né? Então, assim, eu sei que não foi a intenção dele me machucar, mas é tudo tão assim natural. Eu falo,
Você tá entendendo? É. Então, eu já entrei em atrito com secretários de educação. Por o que eu falo mesmo, eu não tenho filtro, eu falo o que eu acho, o que eu penso, com várias autoridades, inclusive até prefeitos. Entrou em embate ali. Falei mesmo o que eu achava. Então, assim. é, E até hoje eu sou assim. E isso acarretou muitos problemas ao longo da minha vida inteira. Porque se você chegar pra mim e falar assim: ai, Elbiana, isso aqui tá bom? Não tá bom, não. Por que você cortou o cabelo? Tá horrível. Quando eu vejo, eu já tô falando. É. É algo tão, sabe, que venha. E eu tento me segurar. Eu tento me segurar, mas quando eu vejo, já tô falando, a situação já ocorreu. Eu tento me policiar, que nem eu falei pra você, eu me preparei pra vir aqui. Então eu falei, olha, tem que controlar o filtro. Então eu fiquei assim a semana inteira falando essa frase à noite pra mim. Sério? Sério, a semana toda, de segunda até hoje, eu falando. Tem que controlar o filtro, tem que controlar o filtro. Você vai ver pessoas novas, você tem que controlar o filtro. Você não pode falar o que vem na cabeça. E cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, Pá! falei. Falou. Nem sei se ele se sentiu mal, porque a gente acaba, né, às vezes criando situação que a pessoa se sente mal. Entendi. Você tá entendendo? Você Perfeito. cria situações. Então isso dificulta muito o trabalho. Aham. Porque se eu tiver que falar pra você, olha só, eu não concordo com o que você tá me pedindo, e então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar pra você toda a documentação e você se vira. Você fala isso com o chefe. Eu já falei. E sem peso na consciência, né? Sem peso Só na vai. consciência. Tudo bem, eu perdi o cargo. Eu perdi o Entendi. cargo. Mas você pensa que eu me importei? Não me importei, eu entrei em crise. Aí, é claro, eu entro em crise, eu choro, tudo, porque eu entro, né? Aí já é o match doll, né? Onde eu entro em crise, eu choro, porque realmente eu sei que isso aconteceu Uhum. por essas questões. Porque eu poderia ser como as outras pessoas e falar, não, olha, vamos entrar num acordo, pode ser feito do jeito que você quer, e não sei o quê, tal, mas por mais que eu ponha isso na cabeça, quando eu vejo eu já tô fazendo. Aí, E já foi. aí tem que fazer depois um processo para regular daí a parte da crise. Exato. Bom, vocês viram que ela fala a verdade. Então, eu vou perguntar, hein? Doutora, como é que tá sendo participar do Neitalk? Ai, tá legal, tô me sentindo bem, então tá sendo tranquilo. Vocês viram? Então, guarda isso, porque ela não falaria a verdade se não fosse. Não, não falaria. Então, vamos aproveitar esse insight. As brincadeiras. E esse excesso, por exemplo, a gente tá aqui quase uma hora conversando. Isso cansa cognitivamente, por exemplo, assim, ou você, nessa preparação, você já se preparou também para o teu dia para não ter excessos de compromisso durante o dia? Não, já me preparei para não ter excesso. Então, agora, no período da tarde, eu tenho algo que eu faço, eu considero uma terapia, que é pintura, né? Eu vou com o curso de pintura para lá relaxar depois do almoço. Aí depois eu vou pro meu escritório, passo o resto da tarde lá, ainda vou trabalhar. Aham. E por volta de umas 6 horas eu volto, 5h30, 6 horas. E aí eu relaxo, né? Tento fazer tudo o que eu gosto de fazer, que é usar meus áudios de meditação, Uhum. a minha aromaterapia para poder me acalmar e tal. Mas hoje é um dia que está programado para ser tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Você usou dois termos. Primeiro, o que é shutdown? É, chute doll, mad Shutdown. doll, só não, meu inglês não é dos Tá. melhores, tá? Não O sei que se a significa pronúncia cada um? tá. O chute doll é quando você tem esse desligamento, às vezes você deita lá na cama ou em algum lugar e você simplesmente não sabe nem que você tá ali. O match doll pode ser crises de choro, crises até, alguns casos até com mais violência, né? Onde você pode quebrar alguma coisa, onde você realmente tem aquela irritabilidade, onde você vê o que você acabou de falar da criança, né? Que se for diagnosticado com autismo, tá lá se jogando no chão, chorando, tá em crise, não, você tem que simplesmente recolher aquela criança, né? Tentar acalmar aquela criança. Então, às vezes, essas crianças estão no que a gente chama de match doll pelo sistema de desregulação, tá? Onde ela se desregula. Que às vezes essa crise é por nada. Não quer dizer que foi porque você não deu o sorvete que ela queria ou porque você não deu algo que ela não queria. Muitas crianças entram assim, às vezes pelas luzes, pelo som,
Eles não querem mais estar ali, aquilo ali tá incomodando e ele não sabe explicar e aí acontece Entendi. isso, né? Ou crianças hipersensíveis também. Porque existe também um estudo sobre a hipersensibilidade que acompanha o autismo, mas acompanha crianças também que não são autistas. Então essas crianças que às vezes têm essa hipersensibilidade, pode acontecer isso também. Nossa, eu fico imaginando aquelas mães que vêm daquela educação que o filho tá chorando. Não, deixa chorar. E quando cansar, para. Muitas vezes poderia já ter ali uma condicionante ali e não tá vendo, né? O nível 1 é o nível inicial de um diagnóstico de autismo. Ele é leve? Como é que é? As Não, pessoas as acham. pessoas acham que é uma condição, entre aspas, leve, porque não acompanha tantas grandes estereotipias, não acompanha a perda da fala e nem tem o déficit intelectual, mas não é leve. Porque, como eu te disse, acompanha a rigidez cognitiva, que dificulta o relacionamento, dificulta estar com pessoas. A interatividade com outras pessoas também é bem difícil. Então, quando você tem alguns acompanham as hipersensibilidades, né? Você ter hipersensibilidade olfativa, degustativa, à luz, a excessos de luz, ao ambiente, ao quente, ao frio. Então, tudo isso dificulta você conviver. Então, é bem cansativo Uhum, para o nível 1 também, tá? Não se compara aos problemas que o nível 3, né? O antigo nível 3, perfeito. né? Mas não tem nada de leve. Você ser autista de nível de suporte 1 é intenso porque o mundo não te enxerga, o mundo não te vê. E quando ele te vê, ele usa de capacitismo, como você mesmo disse: "Ah, é levinho. Ah, ela nem parece ser autista, ele nem parece ser autista". Mas é autista mesmo? Não sabe o percurso que a pessoa fez para estar ali. O que ela teve que trabalhar dentro dela e a dor emocional que às vezes ela está sentindo de estar ali. Porque às vezes você vai e você tá ali, mas aquilo ali tá te causando dor emocional. Você não quer estar ali, você está ali porque é um compromisso e você tem que estar ali. Então tem muitos desafios que a pessoa passa também, né? Exato. Tem muitos desafios. Você falou que você tem os 2 filhos são diagnosticados. Não, só um meu é diagnosticado com autismo. O Certo. outro, ele teve uma doença, né? Ele é portador de acidemia metilmalônica, que é uma doença metabólica, e ele teve atrofia cerebral quando ele era bebê. Uhum. Mas ele fez muitas terapias, né, bastante terapias, e a neuroplasticidade do cérebro é magnífica, né. Lindo de ver. Aos neurologistas de plantão que assistirem, realmente é uma coisa assim, o cérebro é uma máquina que ainda não foi decodificada inteiramente. Tá longe ainda, né, E doutora? até hoje ainda está em muitos estudos. Então, como ele era muito bebê, e ele a gente diagnosticou a doença e conseguiu que ela entrasse em remissão espontânea com o tratamento, ele fez muitas terapias, muitas, porque ele perdeu a função de engolir os alimentos, a função motora. Então, assim, nós tivemos que correr com ele. Então, ele fez muitas terapias, foram terapias e fisioterapia, fisioterapia motora, fisioterapia fono. Aí, depois da fono, terapia ocupacional. Ele tinha professores particulares, ele tinha acompanhamento depois nas escolas, ele tinha acompanhamento na creche, né? A gente pegava ele da creche para levar ele para essa terapia, ele ficava 3 horas, 3 vezes por semana em terapia. Então, hoje, é, a gente, assim, diz que ele é um milagre em nossas vidas. Com todas essas terapias, a neuroplasticidade cerebral, ele conseguiu se desenvolver. Hoje é aluno da UEL. Uhum. Não entrou como pessoa com deficiência, porque ao ser feita a avaliação neuropsicológica dele, nós fizemos, né? Então, não foi identificado, não conseguiram identificar o autismo, só o TDAH, que aí ele fez acompanhamento pelo TDAH. E então, como o TDAH não é considerado especificamente como deficiência no rol de pessoas com deficiência, ele não entrou como deficiente. Então, ele passou em vários vestibulares, Cara, que legal. passou na UEL, passou em Ponta Grossa, passou aqui na UEM, em outros cursos, mas o que ele queria era o curso de Direito e ele foi para a UEL. Então, ele está estudando na UEL. É uma vitória, né? É uma vitória, ambos, né? Porque Ambos.
O outro também faz ciência da computação, ele tem autismo, faz ciência da computação na UEM. Ele tem bastante suporte por mim, pela universidade, tudo que eu preciso, né, para ajudá-lo. A universidade aqui, a UEM, ela tem o setor do Propai, então, assim, nós, como pais, né, de pessoas com deficiência, nós temos acesso, podemos ir ao Propai. O que a gente precisar, a gente pode ir até os coordenadores dos cursos em específico. Então, assim, eu tenho acesso total a eles e eles têm me ajudado muito em relação ao meu Legal. filho. Seu marido também, ele tem uma deficiência, certo? Sim, o meu esposo, ele é deficiente visual, né, Uhum. só que ele não faz parte das pessoas cegas totais, ele é o que é considerado baixa visão. Ele tem a doença rara, né, que é retinosquise, e ele perdeu a parte da visão desde muito cedo, passou por infinitas cirurgias, descolamento de retina ele já teve em ambos os olhos, já teve que fazer cirurgia de catarata em ambos os olhos, então ele tem uma visão bem parcial. Entendi. Talvez quem esteja olhando agora fale assim: ah, mas é que a gente usou várias vezes, né? Muitas terapias. E a gente sabe que existe um desafio quando a gente fala de saúde no Brasil. E você teve dos dois lados, e está dos dois lados. Um lado onde você foi a paciente que você precisou para você, e outro lado que você precisou para os seus filhos, de repente para o teu marido. Como que hoje você vê a questão de saúde no Brasil e para essas mães ou para esses pais que estão com uma criança lá que de repente não tem uma condição financeira para correr atrás, buscar um diagnóstico, como que ela pode fazer? Então, primeiramente, né, acesso aos postos de saúde, buscar. Caso você não consiga, você tem que estar lutando mesmo, né, até judicialmente, para que possa ter acesso ao que é necessário para o bem-estar de seus filhos. Eu acredito firmemente que aqui em Maringá é uma região, assim, onde nós temos uma saúde um pouco melhor do que em outras partes dos países, tá. Mesmo que o acesso às vezes seja lento, muitas vezes a gente consegue o acesso, tá. Os pais conseguem acesso, tendo a paciência, né. Você tem que ter a paciência, você tem que ir atrás, e eu sei que é difícil, principalmente para os pais, que precisam estar trabalhando, porque às vezes você precisa ir no postinho, você precisa estar fazendo a sua inscrição e você precisa estar correndo atrás para poder ter o primeiro diagnóstico. Que o primeiro diagnóstico seja de uma doença rara, como é o caso do meu esposo ou mesmo do meu filho, ou questões, né, como o autismo, ele não é fácil. No nosso país, infelizmente, é lento o diagnóstico, tanto de doenças raras quanto relacionado ao autismo e a outros transtornos, né, de aprendizagem. Porque às vezes é como eu te disse, você só faz um catálogo da criança Sim. e você não dá a possibilidade de busca dos pais, né. Então é importante que os professores, que os pais, né, estejam atentos ao desenvolvimento, né, da criança. Aceite quando, por exemplo, um professor ou um pedagogo te chamar para conversar e falar assim: "Olha, será que não seria interessante você investigar um pouco mais? Não seria interessante você buscar, né, apoio, buscar apoio na saúde?". Então, assim, as escolas, né, muitas vezes você pode conversar, você leva, às vezes, relatório das escolas para os postinhos de saúde para poderem ter acesso. Então, é a busca. A saúde pública aqui, ela é relativamente melhor. Eu morei no Rio de Janeiro, fui criada no Rio de Janeiro, depois tive que retornar em 2008 para lá com os meus 2 filhos, e lá a situação é bem mais caótica, porque nem plano de saúde você consegue. Terapias lá, eu tinha que pagar as terapias, né, eu tinha que pagar, porque mesmo tendo plano de saúde, e esse plano de saúde me permitindo fazer, pelo plano, não achava terapeutas. E quando achava, a distância era tão longe da onde nós morávamos, que eu teria que ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para ficar de 30 a 40 minutos numa sessão. Entendi. Então, assim, o desgaste na condução, muitas vezes condução pública, porque dependendo do lugar, você não teria como nem estacionar, porque o Rio de Janeiro é o caos.
Então, assim, era a condução pública mesmo que nós íamos, era assim, desgastante por demais. Então, eu acabava ficando próximo, buscando os terapeutas que tinham próximos e pagando esses terapeutas. Então, assim, infelizmente, o acesso em outras partes do país ainda é bem deficiente, Entendi. Precário. muito precário. Doutora, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas, né? Porque como é um tema interessante assim, e você traz uma didática para falar que você literalmente simplifica para a gente poder entender. E é muito gostoso isso, porque você torna algo complexo em algo realmente entendível para a gente. E é muito gostoso assim ver o quanto que você venceu para chegar hoje a profissional que é, a mãe que é, a esposa que é, porque tira o viés com uma pessoa que tem um diagnóstico, alguma coisa assim, é uma pessoa que não pode ter qualidade de vida, uma pessoa que não pode vencer na vida. E você acha que vem mostrando que é possível sim, mesmo as limitações, você poder ter uma família, você poder crescer profissionalmente, ter uma carreira e a gente poder chamar tudo isso de sucesso depois. Parabéns por tudo isso que você construiu, por Obrigada. todos os desafios que você passou e que você possa continuar inspirando muitas outras pessoas. Eu quero dizer para você aí que esse é um episódio oferecido pela Vmark Vídeos e também pela advocacia Albiana Guerreiro. Doutora Albiana, a gente está entrando aqui na parte final da nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu tenho uma perguntinha aqui. O tema capacitismo é de suma importância, é importante a gente vir falando cada vez mais sobre isso. Mas também um ponto de foco é a questão da descoberta um pouco tardia das coisas, né, dos diagnósticos tardios. Você poderia fazer um comentário sobre isso? Então, o capacitismo hoje, ele assim, a gente encontra ele em todos os momentos e em todos os lugares. Você às vezes vai fazer um atendimento, né? Você vai a um banco, você vai ao setor, né, até de saúde mesmo. E ao chegar lá, se você requer a sua senha, né, de pessoa com deficiência, a pessoa vai te questionar qual é a sua deficiência, né? E às vezes a pessoa te olha ou fala assim: "Mas isso é deficiência?". Já aconteceu, entendeu? Comigo. O capacitismo é importante que a sociedade entenda que existem as deficiências visíveis e as deficiências invisíveis. E que você ser deficiente não quer dizer que você é incapaz, mas há direitos, né, que devem ser permitidos, há direitos que a pessoa possui e esses direitos são importantes serem respeitados. Tá? Não importa qual é a deficiência que a pessoa tenha, no momento em que ela diz que quer a senha preferencial ou que ela quer um atendimento preferencial, você não tem que questionar o que a pessoa tem, você simplesmente tem que conceder. Isso é só um exemplo, né? Não ficar questionando qual é o tipo de deficiência. E a sociedade ela tem que estar preparada. Você vai encontrar pessoas assim como eu, como meu filho, ou você vai encontrar as pessoas que têm, por exemplo, a deficiência intelectual, mas que elas conseguem vencer, conseguem muitas vezes ter uma vida ativa, porque conseguem encontrar que tipo de inteligência ela pode trabalhar, e muitas vezes ela acaba constituindo um trabalho, uma vida, né? Às vezes não tem nada a ver com o acadêmico, mas ela constitui uma vida, e isso é muito importante, e tem que ser respeitado, né? Assim como as pessoas que são ditas, entre aspas, normais, elas merecem respeito, nós também merecemos respeito, respeito à nossa condição, independente de qual seja, porque nem sempre a visibilidade mostra a dor ou o que aquela pessoa está passando. Então você às vezes não enxerga, mas aquela pessoa ali, o esforço que ela está fazendo para chegar até ali, até aquele momento. Então, tenham empatia, cuidem, né, ao atender, ao trabalhar com as pessoas, se realmente o outro não precisa que você o olhe com um olhar diferenciado, mas não diferenciado para julgar, mas para estar pronto a ajudar, né. Você se sente mal com a iluminação? Ah, tudo bem, então esse canto seu aqui fica um pouco mais escuro, não tem problema. Você, eh
o barulho incomoda, olha, não tem problema, você pode trazer um abafador e colocar. Então, assim, auxiliar aquela pessoa que seja diferente. Você tem a deficiência visual? Muito bem, então vamos tentar, colocar uma tela maior para que você possa trabalhar, né, mais confortável. Tem dificuldade auditiva? Então eu vou falar virado especificamente para você, ou próximo a você, né, não vou falar às suas costas, onde, né, onde você possa não estar ouvindo e nem me vendo. Então são pequenos cuidados que podem transformar a sociedade e Le- acabar com o capacitismo. Doutora, qual foi o melhor conselho que a doutora recebeu na vida? Que a senhora guarda lá no coração. Ah, a minha mãe, ela, quando eu era muito pequena, ela falava assim: "Eu não sei ler nem escrever, mas eu acredito muito no estudo. Então o estudo pode te levar aonde eu nunca fui e nunca irei". E ela sempre falava isso para mim. E realmente o estudo já me trouxe muitas coisas produtivas, eu já fui a muitos lugares que ela nunca nem sonhou em conhecer, e tenho esperança de ir a mais lugares ainda. Então assim, esse foi o melhor conselho que eu recebi, né, focar nos estudos, que é o que eu passo para os meus filhos. É claro que assim, não quer dizer que é o único caminho, tá, não é o único caminho, existem as pessoas que se desenvolvem e preferem outros caminhos, né, outras atividades. Perfeito, desde que você seja feliz, porque o principal na vida é a gente estar feliz com aquilo que a gente faz, não importa o que seja. E o que é sucesso para você, doutora? É o bem-estar dos meus filhos. Sucesso para mim é saber que eles estão bem e felizes. Doutora, eu queria agradecer demais a tua presença. Foi um bate-papo incrível e queria dizer que o estúdio está sempre aberto para você, para a gente sempre trazer esse tema, abrir isso para a sociedade de uma maneira que eles possam cada vez ter mais conhecimento, que é extremamente importante. E tem mais alguma coisa que a doutora gostaria de falar, pontuar? Tranquilo? Então, olha aqui para essa câmera lindona e deixa um recado muito especial para quem está te assistindo ali. Também já passa suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar. Então, pessoal, minha rede social é @guerreiraalbiana, tá? O Instagram, vocês podem me acompanhar lá, eu faço postagem relacionado às áreas que eu atuo. E para você que está aí, pense que o autismo ou qualquer tipo de deficiência não é limite para você chegar a lugar nenhum. Basta você querer se desenvolver, buscar, que você alcança, seja qual for o objetivo seu. O deficiente pode estar aonde ele quiser, assim como falamos que a mulher está onde ela quer, o deficiente também. Basta ele ter a vontade, ele conseguir entender o que ele realmente gosta de fazer e aquilo que ele quer desenvolver. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Davi Marque Vídeos, por mais esse episódio maravilhoso. Para você que nos assistiu até aqui, não deixe de curtir esse episódio, nos seguir aqui e também compartilhar esse conhecimento para que a gente possa chegar em mais famílias com esse tema aqui. E eu te vejo no próximo episódio do Ney Talk. Até mais!